Boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? É um prazer estarmos aqui reunidos para estudar, para recapitular então o que estudamos durante a semana. E nós estamos estudando um assunto muito importante que trata sobre a aliança desse Deus maravilhoso comigo e com você. E para que a gente possa recapitular o que nós estudamos durante essa semana, eu gostaria de convidar você para que a gente possa orar. Maravilhoso Deus e Papai do céu, muito obrigado pela tua graça, tua misericórdia e também, ó Deus, pelo Espírito Santo que o Senhor concede ao teu povo para ter discernimento, sabedoria, inteligência, para que possam ter assim, a decisão de servir ao Senhor e fazer essa aliança para que a gente seja usado por Ti para sermos herdeiros do Teu reino celestial. Querido Deus, cuida da Tua igreja, do Teu povo, dá a porção dobrada do Teu Santo Espírito a cada família. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos estudando estudamos nessa semana a terceira semana, né? A terceira lição desse manual de estudo que é esta lição aqui, que fala sobre o livro de Deuteronômio. Que Deus possa nos dar poder para a gente compreender, porque nós estamos envolvidos sim nessa aliança. Nós hoje somos uma igreja, um povo, que também Deus, através das suas alianças, lá no começo, quando ele precisou fazer as alianças, ele envolveu toda a história até Jesus Cristo, e quando Jesus Cristo foi à cruz do Calvário, então ele deu a certeza de que esta aliança seria uma aliança eterna, seria uma aliança que ninguém mais conseguiria pagar, porque essa aliança ficaria as marcas na mão do próprio Jesus Cristo, pela sua decisão, pela sua escolha de salvar, de ter um povo, de escolher um povo para que esse povo fosse aqui representante dele num mundo conturbado, num mundo cheio de turbulência, num mundo onde tudo vai para o mau caminho, mas Deus tem um povo que ainda pode ser a luz desse mundo. Nós temos aqui como aliança eterna, conforme já foi dito anteriormente, a estrutura do livro de Deuteronômio segue um modelo dos antigos tratados de aliança, e essa é uma indicação clara de que os princípios e intenção teológica da última lição de Moisés é sobre a aliança de Deus com o seu povo, embora a noção da aliança seja ainda antiga, pois a palavra Berit é uma aliança que é usada pela primeira vez na narrativa de Noé, lá no passado, já uma das primeiras alianças que Deus fez, porque o mundo que Noé estava vivendo era um mundo corrupto, um mundo de maldade, um mundo que não tinha esperança nenhuma. E Deus vê um homem que era íntegro, que era justo, e Deus faz uma aliança com ele, dizendo: faça uma arca, e essa arca entrará você, tua esposa e os teus filhos, e filhos e noras que entraram na arca, e assim formaram. Então essa família recebeu então a promessa de uma aliança que Deus refaz para permanecer ainda um povo na continuidade. E nós temos então, dentro desse livro, somente com Abraão também a palavra foi usada pela primeira vez, para referir a aliança particular de Deus com o seu povo. Queridos, no livro de Deuteronômio, a palavra aliança aparece simplesmente 27 vezes. Veja que maravilha, quantas vezes é repetido. Deus parece que procurou colocar isso como uma aliança, um contato com a humanidade para que ninguém pudesse esquecer. E isso foi feito, então, no decorrer
dessa lição, desse período, Deus cuidando dos detalhes para sempre ser lembrado que Deus tem um plano para salvar, para reestruturar uma família, para ter alguém que seja a luz desse mundo, né? O tema da lição é Deus é a vida. Deus, o Senhor, estabeleceu sua aliança com Israel, não por causa do povo de Israel, mas Deus estabeleceu a sua aliança, né, para que todos podiam entender e pode entender que Ele é o Deus da vida. Deus é o Deus da vida. O povo escolhido por causa da fidelidade de Deus, não é da fidelidade, nossa fidelidade, não, da fidelidade de Deus aos patriarcas, ele escolheu Israel para ser o povo da aliança, um povo chamado para ser santo, um povo chamado pelo Deus da vida para ser o povo da aliança. Os israelitas também deveriam ser um povo, o que? Santo, reservado. E nós temos um comentário muito especial dizendo assim: depois da lembrança ao povo dos eventos vividos no deserto por Moisés, passou a demonstrar-se que os israelitas seriam beneficiados em se apegar a Deus e permanecer sempre fiel às cláusulas da sua aliança. E essa aliança que Deus fez, queridos, nada mais é do que os 10 mandamentos, né? Ele hoje, por isso Moisés usou 2 argumentos. Primeiro argumento, o povo devia permanecer fiel por causa de quem Deus é, e não por outra situação. Deus é o quê? Deus é amor, Deus é vida. Então o povo deveria ser obediente a Ele. O povo deveria ouvir a sua voz, porque Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o contexto de todas as coisas. Por isso, queridos, aqui é chamado a nossa atenção, né? A segundo passo, o povo devia manter leal a Deus por causa de quem é hoje seu povo escolhido e, portanto, seu povo santo. Sabe, queridos, o Deus da vida deseja que seu povo olhe e obedeça essa aliança, que é mais frisado dentro do livro de Deuteronômio. No capítulo 5, nós temos ali do versículo 7 em diante, a repetição dos mandamentos de Deus. Temos a repetição dos mandamentos que Deus deu em 2 tábuas para Moisés, né? E por isso, queridos, nós precisamos entender que essa aliança eterna também tem um evangelho eterno. As 2 coisas, elas caminham juntas. Lá em Apocalipse 14, versículo 6, fala desse evangelho eterno, né? E diz que João, olhando, ele viu que o anjo tinha um evangelho eterno, né? E que esse evangelho tinha que ser pregado em todo o mundo. Essa é a aliança mais fundamental que existe na palavra de Deus, né? A aliança e o evangelho são 2 coisas que sempre caminham juntas. Diz aqui, a Bíblia e a aliança e o evangelho aparecem juntas, embora a ideia de aliança existisse antes das nações de ter o povo de Israel, né? Por quê? No tempo de Noé não tinha o povo de Israel, e também no tempo de Abraão ainda não tinha o povo que hoje é referido como o Israel espiritual, né? E Deus ali, bem antes desse povo se formar, Deus já dizia que esse povo ia ser uma grande nação. Eles estariam em algum lugar colocado e Deus cuidaria deles, porque Deus também tinha um outro povo que já não ouvia mais a voz de Deus e Deus preservou eles no canto. Ali na terra que Deus prometeu para Abraão, para Isaac e Jacó, esse povo agora, depois de 400 anos vivendo como escravo, eles voltariam para receber essa terra.
Queridos, eu e você estamos vivendo também num momento bem crucial da história. Se a gente olhar, a Bíblia diz que Jesus voltaria no momento em que a terra estaria idêntico ao dilúvio. Por isso, Jesus, na cruz do Calvário, selou essa aliança, trazendo até a mim e a você esse amor, a certeza de que esse evangelho do reino seria pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, em todo o povo. Então viria o final da história, viria a concretização dessa aliança que levaria eu e você para habitar com ele nas nuvens no céu, né? E nós estudamos então no decorrer dessa semana, tivemos ali a aliança de um povo de Israel que depois eles foram convidados e Deus deu através de Moisés então a lei, as tábuas dos 10 mandamentos para eles, para ser ensinado como eles poderiam ter uma vida dentro dessa terra prometida, o qual não poderiam mais perder o foco que era o amor de Deus. Entender que Deus é vida e que Deus permanece um dia estar comigo e com você. Ele promete viver eternamente conosco. Existe essa aliança que Deus fez com os seres humanos. Foi o sinal que foi na cruz. E essa é a única aliança que permanecerá eternamente no céu. Lembrança do que foi feito para salvar eu e você. Um povo especial. O povo nós somos escolhidos, né? A Bíblia diz que somos uma nação eleita, somos uma nação que tem uma promessa, somos uma nação que o Espírito Santo nos ilumina, nos dá a certeza de que nós, pregando esse evangelho, vamos convidar muitas pessoas para estar nessa luz, né? O Senhor trabalha com o seu povo em um contexto que ele pudesse entender, né? Que o povo pudesse entender. Embora esses elementos deva realmente existir, Deus é o legislador, não é amplo o suficiente para abranger a profundidade e a amplitude do tipo de relacionamento que Deus deseja ter com o seu povo. Sabe, queridos, em cada caso existe uma ideia de família que deveria ser o vínculo mais próximo, estreito e amoroso. Embora esse povo tenha rejeitado a Jesus, depois de ressuscitar, ele disse às mulheres, né, vá e diga para esses que fugiram, que rejeitaram, que eu estou aqui, estou vivo e a promessa permanece. Queridos, que Deus abençoe a mim e a você, né? Que esse evangelho deva ser pregado. Abraão, por meio do qual ele teve esperança, foi o mesmo que é pregado a nós hoje, por meio do qual temos esperança. Abraão olhou para Jesus. Eu e você somos convidados a olhar Jesus, que é o autor e consumador da minha e da sua fé. Que Deus abençoe, que Deus te dê força para que você aceite essa aliança. E essa aliança Deus não falhará. Ele vai cumprir e ele vai voltar e ele quer levar um Israel espiritual para que morem com ele. Observe hoje os mandamentos de Deus, aceita de todo o coração e aceita como regra de vida. Que Deus abençoe a mim e a você e que Deus possa continuar nos acolhendo nos seus braços. Oremos, que Deus abençoe, ó Deus, que todos que ouvirem essa mensagem, que aceite essa mensagem como fé, esperança e essa aliança, ó Deus, que foi feito conosco também, que a gente possa transmitir ao mundo e que a tua igreja permaneça viva, porque ela foi escolhida para ser o Israel e Israel espiritual que vai morar com o Senhor. Nós pedimos o perdão dos nossos pecados e oramos em nome de Jesus. Amém.